Atualmente, a logística tem um papel de grande importância dentro das operações de uma empresa. É através dos seus processos que é feito a armazenagem, a distribuição e o transporte dos produtos, fazendo a ligação direta entre fornecedores, empresas e clientes. Mas você sabe como foi a evolução da logística até que ela assumisse esse papel de protagonismo dentro do mundo corporativo? É isso que nós vamos aprender aqui na aula de hoje, onde nós vamos tratar sobre a história da logística. Olá, você está no Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. E o que nós vamos abordar na aula de hoje? Nós vamos dividir essa história da logística em três etapas. A primeira delas, a logística na antiguidade, a logística dentro do período militar, dentro do contexto militar, e nós vamos também aprender a origem da palavra logística. Logo após, nós vamos entender como foi a história da logística aqui no Brasil e, por fim da nossa aula, vamos fazer uma analogia comparando essa história, o passado da logística, com o panorama atual. Lembrando que todo o conteúdo que nós vamos apresentar aqui nessa aula de hoje está no nosso artigo e o link está aqui na descrição deste vídeo. Uma novidade aqui no nosso canal é que todo o conteúdo, toda esta apresentação que nós vamos utilizar aqui nessa aula, ela está disponível em PDF para download lá no link, lá no nosso artigo, lá no nosso site, ok? Peço que, se esse conteúdo faz algum sentido para você, não deixe de deixar o seu like, comentar aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com pessoas que você acha que possa ter interesse. Te convido a conhecer as nossas diferentes redes na nossa plataforma digital, que temos o nosso site, o nosso Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e os nossos cursos na Hotmart. Ok? História da logística. Antes de ser protagonista dentro do ambiente corporativo, a logística teve um papel fundamental em inúmeros eventos da nossa história. Técnicas, atividades, práticas, conceitos e processos de logística já eram utilizados antes mesmo de assim ser conhecida. Portanto, podemos afirmar que, mesmo nos tempos mais remotos, a logística já estava presente e teve um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade. Ou seja, se hoje a logística tem este papel fundamental para os processos corporativos, para os processos de uma empresa, nós podemos afirmar, e nós vamos ver aqui nessa aula de hoje, no conteúdo que nós vamos apresentar, que a logística foi vital para garantir a sobrevivência da nossa espécie. E como que vai ser dividida a nossa aula? Aqui nós fizemos uma espécie de linha do tempo, onde, em primeiro lugar, nós vamos ver a participação da logística na antiguidade, vamos entender a sua participação dentro do contexto militar, vamos aprender a sua origem, onde que surgiu a palavra logística, que estava associado ao conceito hoje de logística. Vamos ver a logística, como ela se desenvolveu aqui no nosso país, no Brasil, e por fim vamos fazer uma analogia, entender qual é o panorama atual, qual que é essa importância que a logística tem nos dias atuais, não só para as empresas, como para a sociedade de modo geral. Ok? Os registros e evidências a respeito da utilização de processo logístico no passado ainda são muito escassas. O que isso quer dizer? Que não existe muitas referências, não existem muitas evidências a respeito de processos associados ao que hoje nós conhecemos como logística. Contudo, historiadores relatam que, há mais de 12 mil anos atrás, na época da pedra, nossos ancestrais desenvolveram a agricultura. Tá, mas o que a agricultura tem a ver com logística? Então, nós temos que contextualizar. Na época, até o que os nossos ancestrais aprendessem a prática da agricultura, eles se alimentavam basicamente através da caça. A caça, em geral,
era um alimento para consumo imediato, ou seja, eles não conseguiam, eles não tinham recurso suficiente para guardar esse alimento para que ele pudesse ser consumido em um período futuro. Então, com a prática da agricultura, eles puderam produzir alimentos, eles entenderam que eles poderiam produzir os alimentos além da sua capacidade de consumo. Então, isso é importante a gente deixar isso registrado, além da capacidade de consumo. Dessa maneira, surge o conceito, não necessariamente o conceito, a palavra estoque, mas eles aprenderam a prática de armazenar, de fazer essa guarda desses alimentos, e então nós podemos falar que estavam surgindo os estoques. Esses estoques foi de grande importância para os nossos ancestrais, pois eles garantiram a sua sobrevivência em períodos de escassez. Ou seja, nossos ancestrais entenderam que tinha época que ele conseguia plantar e colher o alimento, mas tinha época que ele não conseguia. Então, eles aproveitavam aquela época onde era favorável para realizar as práticas de agricultura, as atividades, e eles passaram a estocar os alimentos, de modo que, quando chegasse essa época onde não era possível fazer a prática da agricultura, eles teriam alimentos guardados que iriam garantir a sua sobrevivência. Então, ali nós podemos falar a questão da gestão ou administração dos estoques, que no caso daquela época eram os alimentos. E assim, eles entendendo como que funcionava a agricultura, eles fizeram também o deslocamento. Deslocamento de quê? Deles próprios para uma área onde fosse mais favorável à prática da agricultura. Ou seja, eles entenderam, ó, nessa região, nessa terra, aqui eu estou perto da água, essa terra ela é mais produtiva, então eu vou querer ficar nessa região, pois aqui é mais favorável para a minha sobrevivência. Então, lá na época da pedra, nossos ancestrais já estavam começando a utilizar alguns dos conceitos de logística, e isso foi vital para garantir a sua sobrevivência. Cerca de 7.000 anos atrás, temos evidências da utilização de troncos de árvores como embarcações em atividades pesqueiras. Então, mais uma vez, para garantir a sobrevivência, eles utilizaram, aí no caso, tronco de árvore como embarcação, ou seja, como um veículo, como um meio de transporte. Este relato é a primeira prova da utilização de um meio de transporte que não fosse o animal. Então, aqui nós estamos falando em desenvolvimento de transportes, ou seja, estavam surgindo novos veículos. No ano de 3.500 a.C., houve o surgimento da roda e, com isso, o desenvolvimento e avanço dos meios de transporte terrestre. Então, esse desenvolvimento, essa evolução dos transportes foi muito importante para o transporte das cargas e das pessoas, seja para as regiões onde elas teriam uma maior segurança para garantindo a sua sobrevivência, como para um processo que estava se iniciando, que eram as rotas comerciais. Ou seja, o desenvolvimento, a evolução dos meios de transporte possibilitou que essas pessoas alcançassem distâncias maiores. Alcançando distâncias maiores, eles puderam conhecer novas áreas, conhecer novas civilizações, e essas civilizações, nessa interação entre eles, eles passaram a fazer comércio, que é basicamente você trocar um produto por ou outro produto ou algo que você entenda que tenha valor. Então, eles passaram a conhecer esses locais em uma distância, de certa forma, considerável, e aí eles passaram a realizar o comércio. Então, eles faziam esse transporte de produtos que poderiam interessar aquelas outras civilizações, assim como eles também traziam para as suas civilizações produtos que eles entendiam que eram
importantes e que era de valor para eles. Então, aqui, o desenvolvimento do transporte também fez parte aí da evolução da humanidade, da nossa sociedade como um todo. De forma arcaica, os comerciantes da época iniciavam estudos sobre a demanda por determinados produtos. Aqui nós podemos falar em previsão de demanda. Essa percepção por uma maior demanda de um produto em relação ao outro está diretamente relacionada ao conceito de previsão de demanda. Ou seja, estava se iniciando essa questão de rotas comerciais, essa interação entre diferentes civilizações. Então, aquelas pessoas que eram os comerciantes da época, eles já estavam entendendo qual produto ele vai vender mais para aquela civilização que ele vai visitar, qual é o produto que não vai ter tanto interesse, de modo que ele pudesse se preparar de forma prévia. Ou seja, se ele vai para aquela civilização, ele vai levar os produtos que naturalmente aquela civilização vai ter um interesse maior. Então, isso ali ele já começava a ter uma certa previsão do que vai vender ou o que não vai vender. A cartografia se desenvolvia, tornando a roteirização da carga mais ágeis e eficientes. Nós estamos falando de um desenvolvimento de transporte, mas não é nem perto do que é os transportes, os veículos no nosso período atual. Então, ali ainda era muito desgastante essa etapa de locomoção, de deslocamento, e aquilo ali gerava um desgaste muito grande, uma perda de produtos. Então, essa questão da cartografia facilitava em muito a roteirização de carga, de modo que eles não errassem o caminho e pudessem chegar de uma maneira mais segura e mais ágil até o seu destino. A Revolução Industrial, então, mais um marco muito importante aí no desenvolvimento da sociedade. A Revolução Industrial também teve um papel muito importante na história da logística. A máquina a vapor permitiu a produção em massa de itens que antes eram produzidos de forma artesanal. Ou seja, o que antes era produzido em uma quantidade, vamos dizer assim, baixa, o surgimento da máquina da indústria, na Revolução Industrial, ela produzia esse mesmo item de uma forma muito mais ágil. Dessa maneira, o problema da alta oferta de produtos foi resolvido com uma outra solução logística, que são os canais de distribuição. Então, aqui nós estamos vendo o surgimento da indústria, o desenvolvimento dos veículos, meios de transporte. Se você tem uma grande quantidade de produtos, você tem que distribuir esses produtos para regiões onde tenha demanda. Então, os canais de distribuição surgem como uma solução para aquela alta oferta de produtos, ou seja, as empresas, as indústrias na época passaram a vender os seus produtos de uma forma muito mais agressiva, muito mais intensa que antes, e isso permitiu a sua prosperidade, permitiu o seu desenvolvimento. Então, dessa forma, a logística participou nesse período mais remoto da nossa sociedade, ok? Mesmo antes dela assim ser conhecida. A gente hoje, fazendo esse estudo, essa analogia, essa comparação das ações que eram realizadas lá nesse período passado, nós entendemos o que hoje são os conceitos, atividades, processos e técnicas da logística. Mas antes de interessar aos homens de negócio, de forma organizada, a administração da logística militar já tinha se desenvolvido. Uma frase que é muito impactante no contexto militar é que amadores discutem tática e estratégia, profissionais discutem logística. James Roche, secretário das Forças Aéreas dos Estados Unidos, citou essa frase ao relatar os aspectos que condicionaram a campanha norte-americana vitoriosa no Iraque. Então, por que essa frase é muito importante? Porque, dentro desse contexto militar,
ela, vamos dizer assim, ela mostra quão importante é a logística dentro de um evento, vamos assim dizer, que é uma guerra, é um evento muito relevante, vamos assim dizer. Não estou falando que é um evento bom ou que é um evento ruim, esse não é o caso, mas é um evento relevante. E dentro daquele contexto, esse contexto de um conflito, de uma guerra, que é vamos dizer assim, um evento muito importante, a logística ela tem um papel fundamental para garantir que, dentro desse processo, desse conflito, um dos lados possa sair vitorioso. E foi isso, foi dentro dos processos de logística que o secretário da Força Aérea dos Estados Unidos citou como um elemento extremamente importante que condicionou a vitória norte-americana na Guerra do Iraque em 2003. Então, a gente consegue, dentro desse contexto militar, fazer uma analogia da importância da logística hoje nas empresas. Claro que em um contexto completamente diferente, que nós não estamos falando de guerra, nós estamos falando do comércio. Então, onde existe uma rivalidade, existe uma competitividade muito grande, então a logística também pode assumir esse papel de grande importância, esse papel vital que garante o sucesso ou o insucesso dentro de uma campanha. Na antiguidade, os fortes e castelos eram armazéns estratégicos supridos pela agricultura e pecuária do entorno deles. Desse modo, conquistar um castelo era importante não só para marcar o território, mas também para estocar a produção e expandir a conquista para territórios vizinhos. Então, aqui a gente faz uma comparação entre os castelos muito, vamos dizer assim, muito vistos nas histórias dos antepassados, com os armazéns. Onde é que a gente pode relembrar qual é o objetivo de um armazém? É estocar, preservar, conservar e manter disponível um produto para o momento onde ele vai ser demandado. Então, dentro desse contexto, os castelos faziam um papel de armazém, pois era nessa estrutura de forte de um castelo é que as pessoas guardavam seus suprimentos para que elas pudessem manter ali suas atividades, suas expansões dentro daquele território. Então, os castelos tinham esse objetivo em preservar os suprimentos e as pessoas para que elas pudessem estar bem, para que pudessem, então, manter aí as atividades, os seus conflitos e conseguir continuar conquistando territórios e avançar dentro daquele território. Além dos pontos físicos estratégicos, o caminho percorrido pela tropa também tinha grande importância. Então, aqui nós estamos falando em rotas. Isso porque percorrer uma distância maior, mas que trouxesse maior benefício e menos desgaste para a tropa, poderia significar uma enorme vantagem nas frentes de batalha. Então, dentro desse contexto, é importante a gente lembrar que os meios de transporte não eram evoluídos. Então, existia-se um desgaste muito grande nesse processo de deslocamento. Além disso, vamos dizer assim, os armamentos, as ferramentas, os equipamentos eram muito pesados, de modo que os soldados, os combatentes, eles tinham que levar isso e tinha um desgaste muito grande para carregar todo esse suprimento. Então, se o caminho percorrido pudesse trazer uma vantagem em relação ao desgaste,
e tornasse uma condição mais favorável, isso poderia se tornar uma vantagem. Pois imagine você chegar frente a uma área de conflito e a sua tropa está completamente desgastada pelo caminho que ela fez. Então, naturalmente, já vai chegar numa posição de desvantagem em relação ao concorrente, em relação ao rival. Então, a questão da rota se mostrava muito importante para aquela época. Ou seja, as rotas elas deveriam ser muito bem planejadas para que, quando chegasse nesses campos de batalha, a tropa está completamente preparada para entrar naquele conflito, vamos assim dizer. O passado foi marcado por uma grande quantidade de conflitos, sendo a logística uma estratégia vital nos campos de batalha. Foi aquilo que a gente citou naquela frase do secretário da Força Aérea dos Estados Unidos. Mas somente após a Segunda Guerra Mundial, a palavra logística deixou de estar diretamente ligada ao contexto militar e então passava a fazer parte da rotina e estratégia das empresas. Então, a gente sai desse contexto militar e vai para o contexto corporativo. Ou seja, os grandes empresários entenderam que as estratégicas, as práticas, as técnicas, as ferramentas, as atividades relacionadas à logística davam muito certo e era um elemento muito importante dentro do planejamento de guerra, vamos assim dizer. E eles passaram a utilizar todas essas práticas, todo esse processo e atividade dentro do mundo corporativo para que eles pudessem ter essa vantagem em relação à concorrência. Então, houve vamos dizer assim, deslocamento de função da logística antes no contexto militar para agora o contexto corporativo. Mas o que hoje nós conhecemos como logística? Você sabe qual é a origem da palavra? A origem da palavra logística vem do francês loger, que traduzido significa acolher ou alojar. A França, no período passado, ela era um país onde ela se destacava muito na questão militar. Então, ela participou de muitos eventos dentro do continente europeu, dentro do continente africano, e ela era muito presente nesse contexto militar. Então, a palavra ela era utilizada para descrever o processo de movimentação, gestão de suprimento e manutenção das forças militares. Então, mais uma vez, a logística relacionada a esse contexto militar. E no país da França, que era um país muito, vamos dizer assim, relevante dentro desse contexto, principalmente nos períodos passados. Então, foi lá que surgiu a palavra logística, vindo do loger, que ali já estava diretamente relacionado ao processo de movimentação, gestão de suprimento e manutenção das forças militares. Além disso, na antiga Grécia, Roma e no Império Bizantino, também existem evidências da utilização da palavra. Os militares, mais uma vez no contexto militar, com o título de logísticas, eram os responsáveis por garantir recursos e suprimentos para guerras. Então, dentro desse contexto, tinha um soldado, vamos assim dizer, alguém ali dentro do exército que era responsável por garantir os recursos e suprimentos para a guerra, seja suprimentos alimentares, seja suprimentos bélicos, seja equipamentos de movimentação. Dessa forma, o nome faz a referência à habilidade de fazer cálculos e utilizar a lógica na tomada de decisão. Esse é um trecho muito importante, acho que é interessante deixar ele marcado, porque o nome logística faz a referência ao profissional que faz cálculos e utiliza a lógica para a tomada de decisão. Então, mesmo que surgiu lá no passado, nos tempos mais remotos, o conceito de logística, do profissional de logística, é até hoje muito atual, vamos assim dizer, que faz uma referência a essa habilidade de fazer cálculos e utilizar a lógica para
tomar decisões. Podemos afirmar historicamente que os logísticas foram os primeiros profissionais da área de logística e supply chain. Agora que nós já abordamos sobre a logística na antiguidade, a logística dentro do contexto militar, e nós aprendemos a origem da palavra logística, nós vamos entender um pouco da história da logística no Brasil. Aqui nós vamos iniciar a partir do ano de 1960. Mas, não quer dizer que a logística não participou dos períodos anteriores, pois desde a época do descobrimento, nós podemos falar a respeito da imigração dos europeus para as nossas terras, nós podemos falar sobre a exportação forçada das nossas riquezas para a Europa, ou seja, nós éramos colônia de Portugal e a gente era, vamos dizer assim, obrigado a enviar nossas riquezas para o continente europeu. Tem a questão da presença muito forte do Brasil na questão da indústria cafeeira, que também teve uma participação e uma importância muito grande para o desenvolvimento e a história do nosso país, mas vamos focar em relação a desde 1960 até os dias atuais. Em 1960, o mercado brasileiro não era dinâmico, informatizado e amplamente globalizado como atualmente. O cenário era dominado por poucas empresas e apresentava baixa concorrência pela venda de produtos, ou seja, era um contexto onde não se existia muita diferenciação entre produtos, não existia concorrência entre as empresas. Entretanto, com o avanço da tecnologia, meios de comunicação e transporte tiveram um papel fundamental para mudar este contexto. Então, aqui nós podemos até falar no surgimento, aqui no cenário nacional, do conceito de serviço ao cliente. Pois, com o avanço da tecnologia, meios de comunicação e transporte, as pessoas passaram a ter mais informação e acesso a novos produtos. Então, elas poderiam decidir sobre qual produto ela ia comprar. Então, não mais somente o produto em si era relevante, mas também toda a experiência, todo o contexto envolvendo esse processo de compra e venda. A busca por opções para reposição, transporte e distribuição passou a ser um grande desafio para as empresas. Para completar, a crise do petróleo de 1970 impactou intensamente o preço de toda a cadeia de abastecimento dominada pelo modal rodoviário. Então, qual que é o grande problema em relação a essa crise do petróleo? O petróleo, como todo mundo sabe, é o combustível que move o modal rodoviário. Dessa forma, nós podemos falar que, desde essa época, de 1970, devido aos grandes investimentos em infraestrutura terrestre, e a abertura do nosso país para as montadoras de todo o mundo, nós tivemos um grande domínio do modal rodoviário em nossa matriz, onde ela representa cerca de 60% de todo o transporte de carga feito. Então, com a crise do petróleo, naturalmente o preço ele foi elevado. Com um preço maior, o preço do produto, ele naturalmente também se eleva, o preço do produto. Isso porque, para fazer com que o produto chegasse até o cliente, ficou mais caro e a empresa não ia absorver esse custo sozinha. Então, ela acabou elevando o preço do produto. Então, isso aí criou condições bastante complexas e um desafio muito grande para as empresas, pois elas não estavam conseguindo abastecer os seus produtos e fazer com que eles chegassem até os seus clientes. E a gente sabe que essa questão do frete é uma questão muito relevante em se tratando de custo.
Ou seja, quanto maior o valor do frete, maior vai ser também o preço do produto, pois esse custo que as empresas têm, ela é repassado dentro do preço do produto. A abertura do mercado brasileiro ao mundo globalizado gerou aumento na concorrência. As empresas passavam a não olhar somente para o processo produtivo, e sim para todo o canal de distribuição, buscando maior cooperação e integração, desde o fornecedor até o consumidor final. Então, esse mundo globalizado trouxe empresas estrangeiras, produtos de empresas estrangeiras para dentro do nosso território. E isso, essas empresas, vamos assim dizer, muito mais evoluídas e desenvolvidas que as empresas nacionais, elas passaram a ser uma grande concorrência, ou seja, elas chegavam com produtos melhores a um preço mais atrativo em relação aos produtos nacionais. E isso gerou um grande problema para as empresas do nosso país, que elas se sentiram, vamos dizer assim, muito desvalorizadas em relação aos produtos que estavam vindo das empresas de outros países. Então, isso fez com que o Brasil se concentrasse em um ramo comercial diferente. Hoje, que até atualmente funciona dessa maneira, onde hoje o Brasil é forte na questão da agricultura, matéria-prima, principalmente voltada para a extração de petróleo e bens minerais, e o Brasil é um grande importador de produtos acabados e de tecnologia. Então, dada essa grande competitividade desse mundo globalizado, o Brasil não consegue, vamos dizer assim, fazer frente às empresas de tecnologia e de produtos acabados, sendo então um grande importador desse tipo de produto e um exportador da questão da agricultura, da pecuária e de matéria-prima. A inclusão de cálculos para estudos com administração, distribuição e movimentação e armazenagem de materiais teve início nos anos de 1990, ou seja, teve um início tardio em relação a outros países. O Plano Real proporcionou o aumento do poder de compra dos consumidores. Novamente, os clientes se tornaram mais exigentes com as informações, a tecnologia avançava e, com isso, mais opções, mais informação. Então, os consumidores ficaram mais exigentes. Então, o preço do produto passa a não ser um fator determinante no processo de compra. Ou seja, se um produto ele tem um preço maior em relação a outro produto semelhante, mas as vantagens que eu vou ter com aquele produto, mesmo ele tendo um preço maior, na minha visão, na minha concepção, na minha análise, eu vou ter um benefício maior, então eu vou escolher um produto mesmo com preço maior, porque essas vantagens vão acabar compensando esse preço que eu vou pagar por ele e não o preço menor que eu pagaria por um outro produto. Então, toda essa questão de competitividade, de desenvolvimento, informação, ela se torna aspectos que fazem com que o consumidor tenha uma análise mais crítica em relação a escolher entre um ou outro produto. E qual é o panorama atual da logística? Atualmente, a logística tem um papel de enorme relevância, não só para as empresas, como para a economia de uma forma geral. Isso porque, segundo os dados do Instituto de Logística e Supply Chain, o ILOS, o custo logístico no Brasil consome cerca de 22%, o equivalente a 1,5 trilhões de reais, todo o produto interno bruto. Isso quer dizer que o custo logístico das empresas é muito elevado, que por consequência aumenta os preços do produto e reduz a competitividade perante o mercado global. Então, a gente comentou sobre a evolução, o desenvolvimento da logística aqui no Brasil, e lá nós falamos a questão do custo do logístico, principalmente o custo do transporte. E isso não mudou muito, porque a gente ainda mantém uma matriz de transporte muito concentrada no modal rodoviário,
cerca de 60%, e isso eleva e muito o custo das empresas, que ele é repassado no preço do produto. Um produto que tem um preço mais elevado, ele perde competitividade perante o mercado global, e isso é algo que prejudica, então, o nosso país, e faz com que o custo logístico consuma cerca de 22% do todo o nosso produto interno bruto. Aqui, ó, nós podemos fazer uma análise do gráfico onde apresenta a matriz de transporte de diferentes países. E aqui nós podemos perceber que os Estados Unidos é o país que tem, vamos dizer assim, uma densidade, um equilíbrio muito relevante em relação aos diferentes modais de transporte. Então, dessa forma, ele consegue, com esse equilíbrio, ter um custo logístico de 7% do PIB, muito diferente do nosso país, que representa 22%, como nós vimos ali no slide anterior. Então, ó, a gente percebe que o Brasil, mesmo tendo todas as condições favoráveis para a prática do modal ferroviário, do modal dutoviário e do aquaviário, ele mantém uma concentração muito grande da utilização do modal rodoviário. E isso acaba prejudicando os custos das empresas e, consequentemente, a competitividade do país frente aos produtos do exterior. Então, os processos logísticos, não só o de transportes, ele tem uma relevância muito grande, não só para as empresas, como para a economia de uma forma geral. Isso porque, se o processo ele é muito bem estruturado, naturalmente os seus custos vão ser não necessariamente menores, mas eles vão ser custos adequados em relação ao seu processo, de modo que aí vai gerar uma competitividade maior em relação às outras empresas. Então, pessoal, era isso que a gente queria apresentar aqui na aula de hoje, em se tratando da história da logística. Peço que, se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica ou tem alguma sugestão? Não deixe de comentar para que a gente possa conversar a respeito, ok? Muito obrigado e até a próxima.